Continuar o grande expediente, deputado Isalci, do PR do Distrito Federal. O senhor tem 25 minutos. Parlamentares, eu vou aproveitar o grande expediente para fazer uma leitura de uma peça que foi protocolizada na Câmara Distrital no dia 27 de setembro e que poucas pessoas do Distrito Federal tiveram conhecimento. E depois vou apresentar aqui alguns documentos que recebi e acordos do Tribunal de Contas também, que apurei. A peça, senhor presidente, é de autoria de dois advogados, Rogério Dias Pereira e Sérgio Luiz Pereira do Rego, que requerem à Câmara Legislativa do Distrito Federal o afastamento do cargo e imediata instauração de procedimento de impeachment do senhor governador Agnello dos Santos Queiroz Filho, que possivelmente poderá ainda ser encontrado no Palácio do Buriti, nessa cidade, pelos fatos e fundamentos a seguir expendidos. Vou ler aqui o que os advogados relataram na peça do pedido de afastamento. O representado ocupa o cargo de governador do Distrito Federal desde 1º de janeiro do corrente ano. Por ocasião da campanha eleitoral, foram divulgadas notícias de que o então candidato, ora representado, teria praticado diversos crimes no exercício de funções públicas que ocupou no Ministério do Esporte e na Anvisa. Todavia, por surgirem em período eleitoral, foram desconsideradas, levando-se em conta o costumeiro ardor de processos eleitorais. Ocorre que tais notícias continuam sendo veiculadas, principalmente em jornais e revistas não sediadas no Distrito Federal. Sendo certo que, em 12 de maio de 2011, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ofertou denúncia já aceita pelo Judiciário contra o representado, o senhor governador, e mais outros réus, imputando-lhes a conduta delituosa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de número 8.429 de 92, por fatos ocorridos durante a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007, na cidade do Rio de Janeiro. Alicerçado nos fatos apurados e temendo que a tramitação demorada do processo pudesse inviabilizar o não ressarcimento de prejuízos financeiros causados pela conduta delitiva dos réus, o Ministério Público do Rio de Janeiro cuidou de requerer a indisponibilidade dos bens dos réus, no que foi prontamente atendido pela autoridade judiciária. Todavia, o representado arguiu a incompetência daquele juízo do Rio de Janeiro, no que logrou êxito, tendo o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro declinado da competência em favor do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mas mantendo o bloqueio dos bens. Irresignado, o réu, ora representado, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, que manteve a decisão hostilizada, liberando tão somente as verbas depositadas a título de salário, permanecendo bloqueados todos os demais bens do ora representado, agora já por ato da Corte Superior. Contrariando o pedido do ora representado, que desejava que o processo tramitasse no STJ, a Corte decidiu que o procedimento e julgamento deveria ocorrer no TRF do Rio de Janeiro, isto é, as duas teses sustentadas pelo ora representado, o senhor governador, foram repudiadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Postulou-se a liberação dos bens, pedido indeferido. Postulou o processo tramitasse no STJ, pedido indeferido. Diante da definição dessa situação, cumpre analisar o decreto judicial sobre dois aspectos. O aspecto político, então ele diz aqui, sobre o aspecto político, visto que o representado, o senhor governador, está na condição de agente político,
a quem compete resguardar a coisa pública de todos os cidadãos do DF. Trata-se de uma medida devastadora, pois retira-lhe qualquer condição moral para exercer tal função, haja visto que se não pode administrar seus próprios bens pessoais por possível prática de delitos, como pode ter a confiança para resguardar os bens de terceiros, os cidadãos do Distrito Federal? Sob o aspecto legal, melhor sorte não assiste ao representado, cumprido notar que, além da denúncia ter sido aceita, ante a existência de fartos e veementes indícios, o Poder Judiciário houve por bem garantir o futuro ressarcimento, bloqueando de imediato os bens do representado, medidas essas normalmente adotadas em caráter excepcional, e quando veementes, quando tem muitos indícios do ato criminoso e dos seus autores. Ademais, o ato de buscar socorro em recurso do STJ invoca o comando normativo contido no artigo 103, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal. E a lei estabelece, artigo 103, admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Câmara Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o STJ nas infrações penais comuns ou perante a própria Câmara Legislativa nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O governador ficará suspenso de suas funções, inciso 1, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Ora, admitida a ação judicial por improbidade administrativa e a decisão de caráter preventivo de bloqueio de bens, confirmada pelo egrégio STJ, torna imperioso o afastamento do cargo do representado, se não vejamos, ao exercente de função pública relevante como governador, é garantida a permanência no cargo de governador antes de processado e julgado por corte superior, e só após apuração, denúncia e admissão dessa. Ora, o representado encontra-se neste momento sendo processado por tribunal competente, competência essa reconhecida pelo STJ, e este tribunal, provocado pelo próprio representado, já manteve a decisão de bloqueio de bens, com o objetivo de futuro ressarcimento. Assim sendo, não se venha com o argumento falacioso de que não se aplica o artigo 103 da Lei Orgânica, porque o governador não estaria sendo processado pelo STJ, pois tal fato já ocorre, quando referida corte foi provocada e se pronunciou pela manutenção dos bloqueios dos bens, reconhecido pelo TRF do Rio de Janeiro, a competência para julgar o ora representado. Em resumo, o bloqueio dos bens do representado permanece agora, já por força de decisão do STJ. E essa medida de caráter excepcional demonstra a existência de elementos robustos na prática criminosa, tanto assim que já se busca garantir o futuro ressarcimento. Superada tal questão, resta tipificado que o governador encontra-se processado e, mais do que isso, destituído do poder de administrar e dispor de bens próprios, fato este que ele retira, sob qualquer ótica, a autoridade moral e legal para administrar os bens dos cidadãos do Distrito Federal, razão pela qual, com sabedoria, a legislação pátria impõe o seu afastamento. Como se não bastasse, o ora representado é réu no processo conhecido como segundo tempo, em trâmite na vara federal, em segredo de justiça, onde imputa-se ao mesmo a prática da conduta deletiva de desvio de recursos públicos, dentre outras práticas criminosas. Imperioso também destacar que o ora representado está sendo investigado pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal por ilícitos cometidos quando era diretor da Anvisa, no caso conhecido como M Brasil, que após ser beneficiada com ações administrativas do ora representado, seu governador, quando diretor daquele órgão, doou 300 mil reais para sua campanha de governador. Vale também ressaltar que o segundo farto noticiário da imprensa de circulação nacional, o próprio Ministério Público do Distrito Federal tem em suas mãos vídeos que comprovam fato
do ora representado, entre aspas, comprar o apoio de um partido político, Partido Humanista de Solidariedade, PHS, fecha aspas. Farto noticiário, cujas copas encontram-se acostadas à presente peça, dão notícia de que a empresa pertencente à esposa do atual secretário de Saúde contratou emergencialmente com a secretaria do qual seu marido é titular, onde percebe mensalmente o valor aproximado de R$300 mil, o que, no mínimo, afronta o princípio constitucional da impessoalidade. Mas o mais grave é que o fato é do conhecimento do governador, que nenhuma providência adota para estancar esse ilícito, como também não adota qualquer providência que impeça a prática de nepotismo no seu governo, já fartamente noticiada. Imperioso destacar alguns fatos de extrema relevância noticiados nos veículos de circulação nacional e que não merecem também qualquer resposta por parte do governador. BRB. Em 28 de julho, agora, próximo passado, o Banco Central do Brasil, respondendo à consulta da Câmara dos Deputados, concluiu que, abre aspas, detectou-se, por fim, exposição a risco de reputação, de lavagem de dinheiro e de tecnologia da informação, fecha aspas. No mesmo documento informa que comunicou, abre aspas, indícios de crimes ao Ministério Público Federal em razão de, abre aspas, aquisição de créditos imobiliários com base em critérios lesivos aos interesses da instituição, fecha aspas. Ministério dos Esportes, por sua vez, a Controladoria Geral da União, ao analisar o convênio 297 de 2005, no qual o Ministério dos Esportes, programa Segundo Tempo à época, dirigido pelo ora representado, transferiu 1.820.000 para a FETRACOM, Federação dos Trabalhadores do Comércio, concluiu as seguintes irregularidades: insuficiência na análise realizada pelo Ministério dos Esportes, concernente à capacidade financeira e operacional da FETRACOM, abre aspas, contratação de coordenadores, monitores sem a comprovação da qualificação mínima exigido, fecha aspas, abre aspas, fornecimento de alimentação aos beneficiários em quantidade e qualidade diversa das previstas, fecha aspas, mais uma observação, abre aspas, ausência de comprovação da capacidade técnica e operacional da empresa contratada para fornecer o transporte, pagamento pela integralidade do serviço de transporte, mesmo diante de descumprimento das obrigações contratuais assumidas, realização de pagamentos antecipados aos fornecedores de transporte e alimentação. Com relação à Operação Shaolin, iniciada pela Polícia Civil do Distrito Federal, para apurar ilícito narrado na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a FEBRAC, Federação Brasileira de Kung Fu, e João Dias Ferreira, no qual Agnello teria envolvimento com recebimento de propina e desvio de dinheiro público. A Polícia Federal respondeu que o inquérito foi instaurado por meio de uma portaria em 9 de junho de 2010 e que, abre aspas, tramita de forma regular, fecha aspas. Considerando que a Polícia Federal não prestou todas as informações requeridas a pretexto de segredo de justiça, em 15 de setembro de 2011, o nobre deputado Exalci do PRDF reiterou o pedido ao presidente da Câmara dos Deputados, bem como oficiou ao Procurador-Geral da República para a adoção das providências pertinentes. Oportuno realçar que o desenrolar desta operação já tem uma vítima fatal, o agente de polícia de nome Luiz Carlos Ferreira Soares, conhecido pelo codinome Clark, agente infiltrado na quadrilha e morto em outubro de 2009, cujo assassinato até hoje está envolto em mistério. Tais condutas delitivas são confirmadas por Michel Vieira, que, sendo partícipe, atuante da quadrilha, confessou o modus operandi, tanto junto ao Ministério do Esporte quanto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, além de confirmar ter entregue a Agnello dinheiro. A DUS possuía documentos que comprovam o repasse.
Ele é facilmente encontrável, pois encontra-se amparado pelo Programa de Proteção de Testemunhas. Além disso, se a intenção dessa casa for realmente cumprir o seu dever de apurar os fatos e dar satisfação aos cidadãos do DF, é fácil de fazer, pois podem convocar a depor alguns personagens, como Geraldo Nascimento de Andrade, o delegado Jean Carlo, João Dias Ferreira, Luiz Carlos Coelho de Medeiros e sua irmã Vera Lúcia de Medeiros. Outras situações, no mínimo, nebulosas. Vários jornalistas afirmam em meados de agosto teria ocorrido um encontro na padaria Pães e Vinhos, no setor sudoeste, entre João Dias, Marcelo Toledo, conhecido doleiro Fayed, Antoniette Trabonzi, e o presidente da Codeplan, delegado Miguel Lucena, no qual se discutiu a suposta promessa de cargos em órgãos públicos. A discussão foi acalorada e terminou na terceira DP, onde o titular é o delegado Onofre. E João Dias teria exigido a lavratura de um boletim de ocorrência que constasse o fato de o governador Agnello e o secretário Miguel Lucena terem sido vítimas de extorsão. Fácil também esclarecer essa situação. É só convocar os supostos personagens, João Dias, Miguel Lucena, o doleiro Fayed, Marcelo Toledo e o delegado Onofre de Moraes, para deporem nesta Casa de Leis, e certamente os fatos serão esclarecidos. Outra denúncia que merece resposta à população. O blogueiro José Seabra Neto acusou o governador, então candidato, de utilizar a Caixa 2 para pagar-lhe pela produção semanal de 100 mil jornais, Jornal da Quadra. Diz que recebeu 800 mil reais de Agnello por intermédio de Miguel Lucena. A simples oitiva de José Seabra e Miguel Lucena certamente esclarecerão os fatos. Outra denúncia, Agnello teria recebido 256 mil reais como propina pelo convênio da FEBRAC. O dinheiro acondicionado numa mochila foi entregue por Geraldo Nascimento de Andrade, na cidade de Sobradinho, que estava acompanhado de Eduardo Pereira Tomás, tendo ambos recebido R$1.000 de gorjeta. Também muito fácil de elucidar, basta convocar para depor Geraldo Nascimento e Eduardo Pereira Tomás. E ontem, os blogs não controlados pela verba publicitária do GDF divulgaram que a mansão localizada na QL 12, Conjunto 4, Casa 2, Península dos Ministros, Lago Sul DF, teria sido alugado pelo grupo de Agnello e Filipelli para hospedar clandestinamente a True Safety, empresa de monitoramento de informação e contra-informação. Transcreve abaixo o trecho da matéria que por si só é elucidativo. Abre aspas. Ali, após matéria publicada no jornal O Globo, onde o jornalista e ex-companheiro de Agnello, José Seabra Neto, denuncia o governador do DF por práticas ilícitas. Foi planejada uma das covardes emboscadas a fim de levar o jornalista para a cadeia e desqualificar o depoimento considerado pelas autoridades como crime. O depoimento de uma pessoa que fez parte da reunião, que planejou a emboscada de Seabra, revela o seguinte: conhecendo os hábitos do jornalista, o grupo decidiu plantar uma menor de 14 anos no porta-malas do carro de Seabra, colocar droga, entre parênteses, cocaína, embaixo do banco e organizar uma blitz no trajeto de sua residência. Providenciar um profissional para fazer cópia da chave do carro do jornalista e monitorar os passos dele, aguardando o momento de colocar o plano em prática. Tudo estava preparado e tido como certo, não fosse José Seabra ter se excedido na bebida e quebrado a rotina. Os, abre aspas, companheiros, fecha aspas, do jornalista, planejaram desqualificar o depoimento dele e desmoralizá-lo dentro da delegacia. Chegaram até cogitar, abre aspas, quebrar, fecha aspas, as duas pernas do amigo, entregando-lhe aos presidiários. O excesso da bebida fez bem a Seabra, que foi salvo graças a isso. Voltou para casa em outro carro, pois não tinha condições de dirigir. No depoimento, a testemunha que fez parte dessa reunião explica que o imóvel da QL 12 é conhecido como Casa da Maldade, porque durante toda a campanha de Agnello e Filipelli, foi de lá que saíram planos contra todos os adversários.
Muitos outros fatos poderiam ser expostos nessa peça, mas isso tornaria muito extensa, razão pela qual, ao invés de descrevê-las, apenas são juntadas em anexos. Do direito, a legitimidade dos representantes decorre do estabelecido na Lei 1079/50, artigos 75 e 102 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A competência dessa Casa Legislativa decorre o estabelecido no artigo 60, 24º da Lei Orgânica do Distrito Federal. As condutas ilícitas do ora representado encontram-se tipificadas no artigo 60, 23, 24, 101, 5, 102 e 103, 1 e 2 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Crime de responsabilidade, conceito, um fato violador do dever do cargo ou da função, apenada com a sanção criminal ou de natureza política, Damásio de Jesus. Ex positis, e considerando que o ora representado cometeu os delitos tipificados como de responsabilidade e infrações penais comuns, juntando farta documentação e noticiário da imprensa livre, é a presente para requerer Vossa Excelência, que na forma legal e regimental determine a instauração de procedimento de impeachment do governador Guilherme dos Santos Queiroz Filho, adotando como providência preventiva e na forma da legislação aplicável, no caso, o seu afastamento imediato. Pede deferimento, Brasília, 27 de setembro de 2011, assinam a peça Dr. Rogério Dias Pereira e Sérgio Luiz Pereira do Rego, ambos advogados do Distrito Federal. Senhor presidente, li a peça apresentada na Câmara e aqui nessa peça cita, inclusive, meu nome com relação a um pedido que fiz ao Ministério da Justiça com relação à Operação Shaolin. Vossa Excelência testemunha que, logo que cheguei aqui, solicitei ao Ministério, o Ministério depois, aliás, a mesa diretora, após a aprovação do requerimento, encaminhou ao Ministério da Justiça informações. Recebi do ministro, infelizmente, acho que ele esqueceu, como ex-deputado, que o artigo 50 da Constituição nos garante acesso a essas informações. Vossa Excelência também é testemunha de que, após receber essa resposta incompleta, solicitei novamente à mesa que se posicionasse e, não tendo ainda a resposta, encaminhei ao Procurador-Geral da República, o senhor Gurgel, para que tomasse as providências no sentido de buscar a cópia e saber exatamente, porque no próprio requerimento, senhor presidente, mencionei o artigo 198 do regimento, que diz que os assuntos sigilosos devem ser trazidos ao presidente da Casa e esse, então, convocando o parlamentar, lê a peça, toma as informações e arquiva-se o processo. Então, estou aguardando, porque, como disse, também nessa peça, os documentos que apresentei, tive a oportunidade de dizer aqui, da FETRACOM e também da Federação dos Trabalhadores do Comércio, R$1.820.000 totalmente desviado, 600 mil para alimentação, cuja empresa, microempresa, que não participou da concorrência, não tinha registro no SICAF, e por mais ainda, a proprietária dessa microempresa que não forneceu alimentação, de acordo com o parecer da CGU, ainda é irmã da presidente da federação, que hoje ainda é a administradora do Riacho Fundo 2. E este governo, há mais de 15 dias, que disse e comprovei isso, não tomou nenhuma providência. O marido dela e a sua irmã também eram sócias de uma pequena empresa de transporte que recebeu antecipadamente 1.140.000. E na contabilidade dessa empresa não tinha um ônibus sequer registrado no patrimônio. E na sua contabilidade não apresenta nenhum contrato ou nenhuma nota fiscal de contratação de serviço. Mas eu estou, senhor presidente, registrado para falar do comunicado de parlamentares, porque além do convênio da Federação dos Transportes, dos Trabalhadores do Comércio, eu tenho mais 3 acordos do tribunal que vai confirmar tudo que foi dito nessa peça e que após Vossa Excelência se pronunciar, eu sei que Vossa Excelência tem que viajar, eu vou devolver a palavra a Vossa Excelência e depois do comunicado de parlamentares eu retorno ao assunto dos convênios que foram
repassados a algumas instituições e foram totalmente desviados. Era isso, senhor presidente. Senhoras e senhores parlamentares, tive a oportunidade, na semana passada, de apresentar aqui o acordo do Tribunal de Contas e da CGU relacionado ao convênio com a Federação dos Trabalhadores do Comércio. Mas trago hoje também mais 3 acórdãos que tive a oportunidade de tomar conhecimento, que comprovam exatamente tudo que foi dito e que está sendo dito diariamente com relação a essa questão do Ministério do Esporte, Ministério também da Ciência e Tecnologia. Falo aqui, senhor presidente, primeiro, no acórdão 1445 de 2010 do Tribunal de Contas. O interessado que solicitou as informações ao Tribunal de Contas foi a Polícia Civil do Distrito Federal. A entidade que estava sendo acusada, senhor presidente, era o Instituto de Tecnologia Aplicada à Educação Novo Horizonte. Essa instituição, senhor presidente, apresentou diversos convênios e recebeu milhões de reais do Ministério do Esporte, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do FNDE, de várias instituições públicas. E, neste especial acórdão, o que foi questionado foi a emissão, senhor presidente, de diversas notas fiscais frias. Foi constatado aqui que o Instituto de Tecnologia Aplicada à Educação Novo Horizonte, ele comprava as notas para prestar conta aos ministérios. E isso foi constatado no laudo. Existe um laudo da Polícia Civil do Distrito Federal, o laudo contábil, que eu quero dizer aqui os números, para ficar registrado, 13.393/09-IC e o 18.209/09-IC da Polícia Civil. Vossa Excelência, senhor presidente, a gente fica indignado. Tem uma empresa aqui, ó, TIZ, copiadora e papelaria. Essa empresa, que era empresa que emitia nota fria, só num convênio, neste convênio, emitiu uma nota de mais de 1 milhão, TZ Copiadora. E tem o comprovante, inclusive foi divulgado na revista Época, na revista Veja, o depósito na conta do sócio de R$516 mil. Então, neste processo, nesse laudo da Polícia Civil do Distrito Federal, comprova claramente que as empresas TIZ Copiadora e outras, conforme os outros, o acórdão, tem aqui o acórdão 564 de 2011 do Tribunal de Contas, do Governo do Estado de Sergipe. Essas ONGs, senhor presidente, não se atuava só no Distrito Federal, não. O acórdão 564 de 2011 trata do Governo do Estado de Sergipe. Essa mesma instituição, Novo Horizonte, Instituto de Tecnologia Aplicada à Educação Novo Horizonte, que tem como sócios Luiz Carlos de Souza Medeiros, também contratou essa mesma empresa TIZ para emitir notas fiscais também falsas, frias, para justificar um convênio de 1.120.000 do Governo do Estado de Sergipe. E ainda nós temos aqui o acórdão 3.450 de 2009 do Tribunal de Contas, que trata, senhor presidente, e aqui fica muito claro como era o esquema do Ministério do Esporte. Este que eu citei há pouco é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que faz parte também da Operação Shaolin. Por isso que é importante essa casa receber do Ministério da Justiça todas as informações sobre essa questão que envolve o Ministério do Esporte, o Ministério da Ciência e Tecnologia e agora tramitando no Ministério da Justiça através da Polícia Federal. Mas o convênio, senhor presidente, 039 de 2006, é um convênio de R$1.638.000, que também envolve Ministério do Esporte e Instituto de Tecnologia Aplicada à Educação Novo Horizonte. E olha como funciona o esquema, senhor presidente, que aí fiquei estarrecido. Tive a oportunidade de conhecer aqui uma ação civil de ressarcimento de erário solicitado pelo Ministério Público Federal. Está aqui a ação. Ação de ressarcimento ao erário contra o Instituto de Tecnologia Aplicada à Educação Novo Horizonte. Sócios, Antônio Carlos de Souza Medeiros, Luiz Carlos Coelho de Medeiros. Trata-se do convênio 039 de 2006,
junto ao Ministério do Esporte, referente ao programa Segundo Tempo, valor que está sendo solicitado o ressarcimento, R$ 2.534.537,35. Isso valores de 2009. Olha o absurdo, senhor presidente, com relação a este convênio 039. O convênio trata de um projeto para 30 núcleos de esporte no DF, para atender 6.000 crianças, jovens matriculados no ensino fundamental e médio, da rede pública de ensino. O projeto foi apresentado para desenvolver atividade esportiva, lazer, cultura, educação, curso de informática, telemarketing, inglês, espanhol e tratamento odontológico. Custo do projeto, R$ 2.064.000. Como é que era o esquema? A contrapartida da ONG, eles se comprometeram a contratar coordenadores, psicólogos e outros profissionais que não contrataram, não fizeram a contrapartida. E a parte do governo, do Ministério do Esporte, foi de R$ 1.638.000. Agora, senhor presidente, olha só alguns dados. Assinatura do convênio, 19 de junho de 2006. 19 de junho de 2006. Primeira liberação, o governo liberou R$ 327.600 no dia 22 de junho. 22 de junho, ele libera 327. E aí, olha o que acontece. Dia 21 ao dia 30 de agosto, ou seja, 2 meses depois, então, foi feita uma vistoria no projeto. Olha o relatório da vistoria, senhor presidente. No período de 21 a 30 de agosto de 2006, ocorreram vistorias nos núcleos cadastrados do Ministério do Esporte, sendo constatadas diversas irregularidades a conferir. A entidade cadastrou 6.011 alunos, mas somente 800 estavam em atividades. Alguns núcleos não foram localizados e outros nem sequer iniciaram as suas atividades. Os núcleos não continham a identificação do programa. Eles não botavam nada do programa, não. Levava lá o inspetor para determinado lugar e dizia que era o programa. Diz aqui, 10 núcleos que eles visitaram, não tinha nem 2 modalidades, e era previsto várias modalidades. Reforço alimentar, para essas 800 crianças que foram encontradas, das 6.000, pouco mais de 10%, é o que está em todos os convênios. Eles contratam um cardápio e na hora de oferecer, oferece cachorro-quente, pão velho, está aqui no processo. Isso foi constatado, senhor presidente, pela vistoria do Ministério da Educação, do Ministério do Esporte. Neste momento ainda era o Ministério do Esporte, dia 21 a 30 de agosto. Olha aqui, não houve distribuição nenhuma de material desportivo, a exemplo do tênis, não foi entregue para ninguém. Não houve distribuição de camisetas que estavam programadas. E aí, olha o que está no processo, senhor presidente. No dia, olha só, a vistoria 21 a 30 de agosto. Mas no dia 14 de setembro, 14 dias depois da vistoria, liberaram para esta instituição o restante, R$ 1.310.400, depois da vistoria. E aí, logo em seguida, mais à frente, aí o secretário nacional de esporte educacional manda um ofício para essa ONG. Olha, está faltando vocês apresentarem os documentos, depois que liberou o dinheiro. E aqui, senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência aqui adicionar seu tempo de liderança, que estou inscrito na liderança, para que eu possa concluir. Vossa Excelência será atendida. Senhor presidente, está no processo, no parecer técnico do dia 22 de junho de 2009, então, o Ministério do Esporte levantou tudo isso, mas apesar disso, ele libera R$ 1.300.000 para essa ONG, que foi comprovado pela vistoria que não tinha apresentado nada. Das 6.000 crianças cadastradas, a testemunha diz aqui, as pessoas saíram registrando o nome
não botava endereço, porque não acha endereço nisso aqui. Federação dos Trabalhadores do Comércio, a mesma coisa, tem 5.000 alunos, mas não tem endereço nenhum. Não sei onde eles acharam esses nomes. E aqui, o próprio Ministério diz que está reprovado a execução física do convênio, mas mesmo assim liberou 1.310.000 alunos. O mais grave, senhor presidente, ainda relacionado a este convênio, foi feito laudos periciais e foi constatado, senhor presidente, que, primeiro, não foi contratado profissional nenhum, que foi como contrapartida do contrato. Havia uma contrapartida que a ONG teria que contratar os profissionais, não foram contratados. Senhor presidente, tem uma empresa chamada JG Comércio de Alimentos, que ganhou uma licitação 6 meses após o início do projeto. Até então, tinha uma outra empresa que emitia nota fiscal referente à questão da alimentação. E por incrível que pareça, essa empresa que fornecia alimentação durante 6 meses, que chama, essa empresa está aqui no laudo pericial, ela forneceu durante 6 meses, chamada Infinita Comércio e Serviço de Móveis. Olha só, senhor presidente, Infinita Comércio e Serviço de Móveis Limitada. A empresa de móveis emitia nota fiscal de fornecimento de alimentação. E depois a polícia detectou que 49 notas fiscais, não existe nenhum registro na contabilidade dessa empresa. Ou seja, notas frias. Notas, senhor presidente, de R$108.000, várias de R$108.000, totalizando exatamente R$1.688.000. E tudo isso, senhor presidente, foi constatado que o senhor Miguel Santos Souza, que era o contador, que ele que controlava essas empresas todas, a Infinita, a JG, a HP, e também essa da TZ. A TZ chegou a emitir uma nota de mais de 1 milhão, uma microempresa de cópia. Então, senhor presidente, o que leva a crer é que, na realidade, são muitos elementos. Aqui, a Polícia Civil do Distrito Federal fez laudo, fez diversas auditorias, e foi constatado aqui que, no caso, por exemplo, da empresa Infinita, as notas fiscais foram todas emitidas. Existe no livro fiscal do ICMS, mas não existe no livro de área e razão, que é o livro obrigatório contábil da empresa. E foi constatado, e depois os próprios testemunhas, quando fizeram o depoimento, foi constatado que realmente todas essas notas eram frias. E eu estou aguardando exatamente isso. Eu solicitei ao Ministério do Esporte, senhor presidente, 25 prestação de contas de várias instituições que estão reprovadas as contas. E eu tenho certeza absoluta, como já foi confirmado aqui, nessas 3 primeiras que obtive cópia, todas foram colocadas como prestação de contas, notas fiscais frias dessa instituição controlada por Miguel, que realmente era um contador que emitia essas notas para prestar conta aos ministérios do Esporte, da Ciência e Tecnologia e também do FNDE. Mais grave ainda, senhor presidente, é que um dos sócios da TZ, fez no seu depoimento, disse que ele foi contratado exatamente para isso, para montar a empresa e emitir nota fria. É esse que diz que o governador está envolvido realmente nessa instância que eu coloquei há pouco. Eu li aqui o pedido de impeachment apresentado na Câmara Legislativa, onde isso aqui faz parte. E vamos ver que, além disso, temos muito mais. Eu estou aguardando e eu espero que o Procurador da República possa fornecer a essa casa a cópia completa da Operação Shaolin, para que possamos, de fato, passar isso a limpo.
Os relatórios são imensos. Vou aproveitar outra oportunidade, senhor presidente, com mais tempo, para passar as informações para a comunidade, porque a imprensa, infelizmente, não divulga. O único espaço que nós temos hoje no Distrito Federal é a TV Câmara e a Rádio Câmara. Muito obrigado, senhor presidente.